Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre a terceira revolução industrial. Neste mesmo canal, vocês já acompanharam ou podem acompanhar dois vídeos sobre a primeira e sobre a segunda revoluções industriais. Encerramos então essa playlist Revolução Industrial falando da atual fase desse processo revolucionário histórico, a terceira revolução industrial. Comecemos por definir o toyotismo. Se a segunda revolução industrial foi movida pelo taylorismo e fordismo, a terceira revolução industrial é movida pelo toyotismo. O que é o toyotismo? Resumindo, ele pode ser resumido, podemos resumi-lo na frase just in time. Just in time. Just in time significa bem na hora. Just in time. Bem na hora, por quê? Porque no toyotismo a matéria-prima é comprada nesse modelo de fabricação, de produção que é o toyotismo, a matéria-prima é comprada sob encomenda, evitando o seu desperdício. O estoque da matéria-prima e o estoque da produção também é calculado sob encomenda, portanto, estoque rápido, estoque pequeno, evitando desperdício tanto de matéria-prima quanto de produtos, o que é muito importante, por exemplo, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica e por aí se vai. A distribuição passa a ser rápida, afinal de contas, se a matéria-prima foi comprada por encomenda, se a produção foi feita por encomenda, a distribuição será muito rápida, será muito eficiente. Em resumo, o produto chega ao comércio sob encomenda, barateando a estocagem, evitando desperdício, barateando a distribuição, contratando-se menos funcionários para a estocagem e distribuição, contratando-se menos espaços, alugando-se menos espaços, construindo-se menos espaços para o armazenamento de matéria-prima e produção. Economia de gastos, né? A fabricação do produto e a sua distribuição são feitos, como já disse, preferencialmente sob encomenda. Um processo que evita desperdício, um processo que reduz custos operacionais. Você tem menos funcionários, você tem menos espaços usados para armazenamento de produção e matéria-prima, você tem menos desperdício de modo geral. Redução de custos operacionais, compra, fabricação e distribuição de matéria-prima e produtos sob encomenda. Em resumo, isso é o just in time, é o bem na hora, é a eficiência do toyotismo, que faz uma produção diversificada. No fordismo, os carros eram pretos. No fordismo clássico, né? O Ford T, havia só Ford T preto, mesmo preço, padrão. Hoje, no toyotismo, os carros são pretos, brancos, pratas, vermelhos, amarelos, verdes, rosas. Há carros para todos os gostos, de todas as cores, e há carros para todos os bolsos, carros caros, medianos, baratos, carros caros com muito conforto, carros medianos com pouco conforto, carros baratos com serviços e acessórios básicos. Todos os bolsos, todos os gostos, produção diversificada para um consumidor que é diversificado, que tem necessidades e condições diferentes. Isso é uma característica do toyotismo muito relevante, muito importante para destacarmos. Onde surgiu o toyotismo? Surgiu no Japão, no meio da década de 1970. Surgiu na Toyota Motor Company. Toyota Motor Company foi ali que se iniciou ali no Japão, ali em meados da década de 70, portanto praticamente 50 anos atrás, foi ali que se iniciou essa nova maneira de fabricar, de distribuir produtos industrializados. Depois o toyotismo se espalha rapidamente como um rastilho de pólvora pelos Estados Unidos e pela Europa. Japão, Estados Unidos e Europa como um rastilho de pólvora. Enfim, hoje a indústria mundial fabrica, produz e distribui baseada nesse conjunto de técnicas denominado toyotismo, por ter surgido na Toyota Motor Company. O trabalho mudou de que maneira?
o trabalho passou a ser feito numa perspectiva de automação, ou seja, o trabalho cada vez passou a ser mais automatizado. A automação maior do trabalho, por meio, por exemplo, da robótica. E aí temos aquele exemplo clássico da esteira de produção dos carros atuais, com os braços robóticos parafusando, soldando, encaixando, unindo peças, montando o carro. São robôs, é a robótica, robôs comandados pela informática, por computadores avançados, programados para produzir. A robótica reduzindo custos, aumentando a produtividade. Uma fábrica robotizada, automatizada, produz-se muito rapidamente, produz-se com economia. Um exemplo da nossa região interior de São Paulo, falo de Guará, é a mecanização, é a automação ou automatização do plantio e do corte da cana-de-açúcar, do corte especificamente. A cana-de-açúcar hoje é cortada aqui na região, é colhida por meio de máquinas de colhedeiras. Uma colhedeira trabalha por 400 homens, trabalha em 3 turnos, trabalha então por 1.200 homens por dia, sem direito trabalhista, sem férias, sem descanso semanal remunerado, enfim, sem direito trabalhista, nem sem licença maternidade, ela não engravida, e parece que o empresário não gosta muito que empregados engravida, ainda mais nos dias de hoje. Enfim, a economia é economia, mas também é desemprego, é produtividade, mas é um desemprego estrutural, sistemático. Quanto mais nesse sistema de automação, quanto mais automatizamos a produção, é claro, mais também, menos também geramos empregos, mais geramos desemprego, é algo sistemático, é algo do sistema de automação realmente. Há quem diga, como Domênico De Masi, numa perspectiva, numa posição mais otimista, que isso será bom para a gente, afinal de contas as máquinas farão o trabalho duro, o trabalho perigoso, por exemplo, o trabalho do corte de cana-de-açúcar sob o sol, e isso trará mais espaço para empregos mais criativos, mais confortáveis para o ser humano. Só que isso não será verdade se as empresas não reduzirem a jornada de trabalho. Se eu tenho 100 funcionários que trabalham 8 horas por dia e agora eu tenho eu tenho 2 máquinas que trabalham por 80 funcionários, eu tenho que reduzir o horário de trabalho daqueles 20, de 8 para 4, para 3 horas, para conseguir gerar mais empregos, para conseguir gerar mais 20, mais 30, mais 40 empregos. Do contrário, isso não acontecerá. Então, a automação gera desemprego, gente sem trabalhar, porque cada vez mais os serviços braçais, físicos, são realizados por robôs informatizados. Enfim, teremos que reduzir a jornada de trabalho para que mais pessoas possam trabalhar dentro dessa automação do toyotismo. Isso é uma discussão muito séria, muito problemática, porque envolve diminuição dos lucros dos grandes empresários. E discutir isso no nosso país hoje é ser chamado de petralha, de esquerdista, enfim, e por aí se vai. Mas é preciso discutir sim isso daí. A automação vai gerar desemprego apenas, ou nós vamos criar maneiras de gerar mais empregos, por exemplo, reduzindo o tempo de trabalho dos empregados para contratar mais desempregados, sem diminuir os salários de nenhum dos dois. Vamos lá. O trabalho do toyotismo, do Fordismo e Taylorismo para o toyotismo mudou de que maneira? Além da automação, mudou no perfil do trabalhador. Como era o trabalhador do Fordismo e Taylorismo lá no início, final do século XIX e começo do século XX? O trabalhador, taylorista e fordista era o trabalhador da repetição. O cara tinha que repetir. Charlie Chaplin, lembrem-se, no começo do filme Tempos Modernos, repetir, parafusar, encaixar, enfim, repetição. Padrão, o cara se especializava em apenas um serviço, se tornava uma máquina, o trabalhador não pensava, só repetia um movimento. Portanto, ele era disciplinado, disciplina, vamos lembrar do Taylorismo. O trabalhador ficava imóvel diante da esteira, e também no Fordismo, a esteira se movendo, no Fordismo, o trabalhador imóvel, de um lado ferramentas, do outro matéria-prima, né? Os apetrechos, os instrumentos de trabalho de um modo geral ficavam próximos ao trabalhador que não se movia, corpo imóvel, o tempo controlado rigorosamente, intervalo pequeno,
Muitos trabalhadores no final do século XIX, durante o século XIX, defecavam, urinavam na própria roupa, no próprio uniforme, porque já não tinham mais tempo, já haviam usado o tempo de intervalo e, portanto, não poderiam parar a produção sob nenhuma hipótese. O controle de chegada, controle de saída, colocar a digital no relógio ponto, bater cartão, enfim, o tempo é controlado, o seu corpo é controlado, disciplina, espaço e mobilidade, você é uma máquina. No toyotismo, isso começa a mudar. O toyotismo é uma flexibilidade no tempo e no espaço, ou seja, você trabalha no escritório, na fábrica, na sua casa, você trabalha na sua casa, no seu quarto, na cozinha, na copa, deitado, sentado, em pé, no banho. Há uma flexibilidade no espaço. Cada vez mais os serviços vão para a casa, o home office, o trabalho doméstico, trabalho à distância, flexibilidade no tempo. Você tem que produzir muito, mas você escolhe os horários em que vai trabalhar e o tempo em que vai trabalhar. Se no Fordismo, Taylorismo havia disciplina, hoje há flexibilidade no tempo e no espaço. Se no Fordismo, Taylorismo havia repetição, hoje há criatividade. O funcionário tem que solucionar problemas. Ele não pode ser especialista numa função. Hoje, o toyotismo, ele tem que ser bom em multifunções, numa variedade de funções. Ele tem que saber fazer várias coisas, flexibilidade de funções para resolver problemas, ser criativo. Ele tem que solucionar problemas para a própria empresa. Ele não pode ser apenas uma máquina, ele tem que ser alguém criativo. Além da automação que gera o desemprego e que pode gerar futuramente um ócio, né? Pode dar mais tempo para as pessoas em casa, no lazer, reduzindo a jornada de trabalho de muitos, fazendo os robôs trabalharem em serviços pesados e perigosos. Enfim, além da automação e da robótica, além da mudança do perfil do trabalhador, que passou a ser flexível, criativo, temos também a terceirização. Um exemplo simples, não necessariamente verdadeiro, mas é a Nike. A Nike, uma empresa norte-americana, ela terceiriza a fabricação dos seus tênis. De que maneira? Os solados são feitos no Brasil. Um exemplo fictício, tá? Mas na realidade não está muito longe disso não. O solado é feito no Brasil. O chassi do tênis, né, a parte superior, a maior parte daquela área superior do tênis, o chassis do tênis é feito na Argentina, nesse nosso exemplo, solado no Brasil, chassis na Argentina. A biqueira, a ponta do tênis, é feita no Uruguai. A amarração é feita no Paraguai, aquela parte onde vai o cadarço. A lingueta, né, a língua do tênis, é feita no Peru. No Chile é feito o talão. No Equador é feita a entressola do calcanhar e a entressola comum. E na Colômbia é feita a palmilha. Um exemplo, temos aqui Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Chile, Equador e Colômbia. 8 países montando 8 peças diferentes do tênis. Essas peças depois são reunidas em um grande navio cargueiro e levadas para serem montadas na China. A montagem é feita no 9º país. A empresa é de um 10º país, os Estados Unidos, mas o serviço é terceirizado nesses outros países. Por quê? Nesses outros países, onde são fabricadas as diversas partes do tênis que nós falamos agora, nesses outros países, onde também é montado o tênis, a mão de obra é barata, o trabalhador recebe pouco, não tem descanso, não tem férias, não tem licença maternidade, não tem um espaço adequado para trabalhar, trabalha em um serviço semi-escravo. E nos Estados Unidos a Nike teria que pagar mais direitos trabalhistas, seria mais fiscalizada e ela não quer isso nesse exemplo fictício nosso. Portanto, ela terceiriza o processo de produção do tênis em vários países, divide em várias partes, para vários terceiros. Indústrias transnacionais no toyotismo também são cada vez mais presentes. São indústrias que geralmente se encontram em países industrializados, ricos, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra, enfim, essas indústrias têm as suas matrizes lá, as suas origens nesses países. Então a matriz da Nike está nos Estados Unidos, mas essas indústrias vão abrir filiais em outros países, em países pobres.
E o que esses países pobres dão para essas indústrias? Primeiro, isenção de impostos. Essas indústrias não pagam impostos por anos, por décadas. Ganham terrenos em países pobres. A mão de obra, os trabalhadores, trabalham por pouco, por qualquer coisa, por assim dizer. Trabalham por pouco. Além disso, a matéria-prima nesses países subdesenvolvidos pobres é encontrada a preço de banana, a preço barato. O mercado consumidor existe, são países populosos. O governo também desses países fornece infraestrutura, fornece estradas, fornece portos, né? Ou seja, se você é um acionista da Nike, é um acionista majoritário, é claro que você vai querer ir para o Brasil, porque lá o governo brasileiro vai te dar isenção de impostos durante 20 anos, você não tem isso nos Estados Unidos, ele vai te dar um terreno gigantesco para a construção da sua filial, ou terrenos gigantescos, ele vai te dar uma mão de obra barata, gente para trabalhar por pouco, matéria-prima barata, como por exemplo borracha, um mercado consumidor gigantesco, 210 milhões de brasileiros, infraestrutura, portos, estradas, enfim, você vai se instalar nesse país. E o que esse país ganha? Emprego. É uma troca até certo ponto justa, mas nós não devemos ficar presos a essa troca. Por quê? Porque os lucros que a Nike transnacional tem aqui no Brasil, nesse exemplo fictício nosso, vão para a própria Nike. A Nike vai pegar esses lucros e vai ficar com parte deles e a outra parte vai investir na abertura de novas filiais no Brasil e em outros países. Ganhamos emprego e só o emprego, mas isso é muito pouco, porque a grande parte dos lucros vai para o país onde fica a matriz. Falamos de transacionais, terceirização, automação robótica, falamos do perfil do trabalhador, falamos agora da biotecnologia, outro ponto importante do toyotismo, dessa nova fase, outro ponto importante da terceira revolução industrial e não do toyotismo. Automação robótica, terceirização, indústrias transnacionais, mudança do perfil do trabalhador e a biotecnologia são pontos importantes da terceira revolução industrial, além do toyotismo que nós acabamos de estudar. Biotecnologia, o homem com a sua tecnologia, com o desenvolvimento do domínio sobre a natureza, passa a mudar a vida vegetal, a vida animal, a vida humana. De que maneira? Plantas geneticamente modificadas que são mais resistentes a pragas, se são mais resistentes, o seu custo de produção é menor, portanto o preço delas no mercado vai ser menor. Plantas mais resistentes, baratas, plantas mais nutritivas, tá? Com mais vitaminas, com mais nutrientes, tudo por modificação genética, melhores vacinas mais rápidas, mais eficientes, hormônios, células-tronco para tratamento de câncer e outras doenças, antibióticos mais eficientes, combustíveis renováveis, né? O etanol feito da cana-de-açúcar, um recurso natural renovável, é só plantar novamente, ao contrário do petróleo, além disso o etanol é um combustível menos poluente. O biodiesel, feito aqui no Brasil também com óleo de cozinha usado, ao invés de sujarmos o meio ambiente com esse óleo de cozinha, podemos fazer o biodiesel, portanto um combustível também renovável e útil para a natureza, porque trabalha com a reciclagem. Isso é biotecnologia, uma tecnologia aplicada na produção de melhoramento de plantas melhores, animais mais aptos, mais adaptados para o abate, né? Que produzam mais carne, por exemplo, com cruzamento de espécies, vacinas, remédios, né? Drogas para tornar a vida humana mais confortável de modo geral, tecnologia aplicada também ao meio ambiente para tornar a vida mais sustentável, a economia mais sustentável, biotecnologia. Agora chegamos ao último tópico desta aula, a tecnologia e as mudanças sociais. Bem, nós experimentamos nessa terceira revolução industrial um desenvolvimento muito grande das TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Nós vamos falar disso especificamente nesse segundo tópico. Vejamos, o processo de globalização, que pode ser resumido basicamente numa integração mundial por meio do comércio, por meio das viagens humanas, né? Então, globalização, processo de integração comercial e humana mundial, pessoas indo e vindo, mercadorias indo e vindo, transnacionais. Esse processo que começou lá com as grandes navegações nos anos de 1400
ele acelerou-se com essa terceira e atual etapa da Revolução Industrial, a ponto do filósofo, sociólogo canadense Marshall McLuhan falar que vivemos em uma aldeia global. Fisicamente, a Terra ainda se encontra no mesmo tamanho, mas aparentemente, em relação à comunicação e a transporte, a Terra encolheu e se tornou tão pequena como se fosse uma aldeia. Afinal de contas, os meios de comunicação como a telefonia móvel, os celulares e a internet nos permitem uma comunicação imediata com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Os meios de transporte, por exemplo, a aviação, os navios cargueiros, fazem o transporte de pessoas e mercadorias rapidamente, em questão de horas, pelo mundo todo. O mundo se tornou menor, uma aldeia global, na opinião de Marshall McLuhan, e isso, em grande parte, é feito pelas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, como a internet, a telefonia móvel, né? Enfim, as redes sociais, de modo geral. Essa aceleração da globalização vem acompanhada de um outro processo. O processo do consumismo, que vem por meio também das obsolescências. Eu queria fazer um comentário simples sobre isso. Cada vez mais nós percebemos que os produtos ficam obsoletos, ficam ultrapassados o mais rápido possível. As coisas se tornam descartáveis mais rapidamente. Temos duas obsolescências, né? Dois processos em que algo se torna obsoleto, ultrapassado. A obsolescência programada e a obsolescência psicológica. O que é obsolescência programada? Os produtos cada vez mais têm uma matéria-prima de menor durabilidade. Os produtos são menos duráveis cada vez mais. São mais baratos, o que estimula o consumismo, mas também são menos duráveis, têm menor durabilidade, estragam mais facilmente. Isso é programado. Matéria-prima ruim. Uma televisão hoje dessas finíssimas, qualquer pancada na sua tela, enfim, a televisão já se foi e o conserto fica mais caro do que se comprar uma televisão nova. Enfim, as coisas são feitas para durar menos e isso também estimula, evidentemente, o consumismo. Consumo, comprar para adquirir um produto para melhorar o conforto, para melhorar a sua vida, enfim, um produto que seja útil ao seu dia a dia. Consumismo é comprar além do que você precisa. No caso da obsolescência programada, ela nos favorece, ela nos estimula o consumismo, porque cada vez mais compramos produtos descartáveis que gerarão... Se nós compramos um produto e ele se estragou em pouco tempo, nós não conseguimos ficar mais sem esse produto. Ficávamos antes sem a compra dele, mas depois que experimentamos uma determinada tecnologia, nós não conseguimos ficar mais sem ela. E aí o consumismo vem, porque nós entendemos que aquilo que se estragou rapidamente é necessário, é muito necessário para a nossa vida, não podemos ficar sem, e até poderíamos muitas vezes. E esse consumismo também vem pela obsolescência psicológica. Lançamentos novos celulares, por exemplo. Um novo modelo de celular é lançado anualmente, a cada 6 meses. E esse novo modelo de celular não tem praticamente nada de diferente do modelo anterior. Uma resolução um pouco melhor na câmera, um design diferente, né? Isso acontece com os carros, enfim. Mas muitas vezes, até em relação aos carros, o motor é menos potente, o carro, de maneira geral, é menos funcional, mas porque o porta-mala pode até ser menor, mas o design é diferente, é novidade. Então estamos hoje presos à novidade. Se eu tenho um carro melhor, mas de 2019, e o meu vizinho tem um carro de 2021, o carro dele é pior que o meu, tem um porta-mala menor, tem um motor menos potente, eu vou trocar pelo modelo 2021, porque psicologicamente eu acho que estou obsoleto. O meu celular está plenamente funcional, mas eu compro um modelo mais novo, mais caro e pior para o que eu preciso, porque a câmera tem uma resolução pior, o celular tem menos armazenamento, mas eu compro um novo modelo porque é novo. Eu me sinto obsoleto, ultrapassado, e isso é uma sensação psicológica, e aí eu consumo sem necessidade, consumismo.
Consumismo que vem, repito, pela obsolescência programada, também as coisas estragam muito rapidamente, e se eu já comprei uma coisa, não consigo viver sem ela e vou comprar, vou criar essa necessidade que muitas vezes é falsa, consumir além do que eu preciso. E Gilles Lipovetsky, sociólogo francês, nos fala da neofilia, novo, filia, paixão doentia. Temos paixão doentia pelo novo, pelo lançamento, e aí descartamos não só produtos, mas descartamos também vidas, instituições, perdemos a tradição, perdemos o referencial, a referência de família, de religião, tudo se liquefez. Essa terceira fase da Revolução Industrial colocou tudo em um grande liquidificador e estamos no meio desse processo de pasteurização, nesse processo de liquefação, melhor dizendo. Esse foi o terceiro vídeo da playlist sobre a Revolução Industrial. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.